Já não vou mostrar uma mosca pronta. Vou mostrar um problema que ainda estou tentando resolver. Sempre que pesco rente ao fundo, principalmente entre galhadas e árvores submersas, sei que estou colocando a mosca exatamente onde podem estar os maiores tucunarés. Mas também sei que ali é que tenho mais chances de perdê-la. Eu já perdi muitas. Por isso, comecei a reunir referências, materiais e algumas soluções que aprendi ao longo do tempo, para desenvolver uma mosca capaz de procurar esses peixes mais fundo e atravessar melhor essas estruturas. Na bancada, a lógica faz todo sentido. Agora precisamos descobrir o que acontece na água. Esse desafio não começou comigo. Há muitos anos, em Três Marias, os grandes tucunarés azuis já obrigavam os pescadores de fly a procurar soluções diferentes. Muitos desses peixes ficavam no meio de árvores submersas, conhecidas regionalmente como unhas de gato. O peixe estava ali. O problema era conseguir colocar a mosca perto dele, trabalhar entre os galhos e ainda trazê-la de volta. Foi nesse ambiente que surgiram padrões importantes do fly brasileiro. A família Vorcaro desenvolveu moscas como a papaléguas e a sem parar. Gerson Cavamoto, de quem guardo boas lembranças, desenvolveu a jumelão. Havia uma saudável disputa de ideias, com cada atador buscando sua própria resposta para o mesmo problema. Eu vivi parte dessa história. Tenho vídeos e matérias no blog mostrando essas moscas e seu contexto. Vou deixar os conteúdos indicados na descrição e também nos cards deste vídeo. A jumelão é especialmente importante para este projeto, porque ela também nasceu da necessidade de colocar uma mosca nas estruturas onde estavam os grandes azuis. O peixe estava ali. O problema é chegar até ele. A Offset Search Minnow não é uma cópia dessas moscas. Ela reúne ideias que apareceram em diferentes momentos e padrões, reorganizadas para a forma como pretendo pescar no Lago do Manso. O objetivo é varrer regiões mais profundas da coluna d'água, levantar a mosca e deixá-la cair, intercalando esse movimento com strippers curtos. Ela não representa uma espécie específica. É um pequeno peixe impressionista, com cerca de 12 a 13 centímetros, pensado para provocar uma reação e, ao mesmo tempo, sobreviver melhor ao contato com o fundo e com as estruturas. Não é uma resposta, é uma hipótese. A primeira escolha foi o anzol. Estou usando um Target Offset 3/0 da Wild Fly Shop. É um modelo normalmente usado com minhocas de silicone. Ele tem uma abertura grande, uma ponta muito afiada e uma geometria bastante diferente dos anzóis normais. Quando a mosca está equilibrada, a intenção é manter essa ponta voltada para cima. Isso já cria a primeira proteção contra o fundo. Além disso, as fibras estão posicionadas sobre a ponta, formando uma barreira flexível. Elas não escondem completamente o anzol, mas ajudam a impedir que um galho entre diretamente no gap. Só que existe um preço. Quanto mais eu protejo a ponta contra os obstáculos, maior pode ser a dificuldade de fisgar o peixe. Esse equilíbrio entre proteção e eficiência é um dos pontos que ainda precisamos testar. O segundo ponto é a posição do peso. Uso aproximadamente 1,5 cm de fio de estanho, atado paralelamente à parte externa da curva da haste do anzol. Ele não está ali apenas para fazer a mosca afundar. É um lastro lateral, responsável por ajudar a manter a ponta do anzol para cima. Preparei 2 protótipos. Neste, que estou atando agora, o estanho fica mais próximo do olho do anzol. A expectativa é criar uma queda mais inclinada e um comportamento semelhante ao de um jig. No segundo, o lastro fica próximo à base da curva do anzol, do gap do anzol. Essa posição foi uma técnica que aprendi com o Rafael Costa, o Capitão Costa, primeiro em um de seus vídeos e depois durante uma pescaria que fizemos juntos.
Nesse desenho, a região lastreada da curva tende a encontrar a estrutura antes da ponta do anzol. Essa é a hipótese. No manso, vou comparar os dois modelos. Como a área reta disponível neste anzol é muito pequena, aproximadamente 5 milímetros antes do olho, preciso construir toda a mosca nesse pouco espaço. Começo com um cactus chenille pequeno, criando uma base compacta e cobrindo o fio de estanho. Além de ajudar no acabamento, acrescento um pouco mais de volume e brilho. Uma pequena marca vermelha feita com N-Slink Fiber representa a região das guelras. Não é um detalhe obrigatório, mas adiciona um ponto de contraste em uma área que pode servir como referência para o ataque. No corpo, volto a N-Slink em branca. E ela está aqui porque é uma fibra mais rústica, que eu costumo chamar de estruturante. Sua função é sustentar as demais fibras muito mais macias e maleáveis. Sem esse suporte, materiais longos e suaves podem colapsar, enrolar na haste do anzol ou se prender com mais facilidade ao redor da curva. A N-Slink cria uma espécie de esqueleto flexível. Ela mantém o perfil aberto, ajuda a proteger a ponta e ainda produz um pequeno deslocamento de água durante a recuperação. Aqui cada material precisa cumprir uma função. Para os brilhos, eu misturo flecha bu. Não quero construir uma faixa sólida de brilho. Quero pequenos sinais aparecendo entre as fibras, principalmente durante as mudanças de direção. No dorso, uso uma mistura de Minnow Blend branca, amarela e verde-limão. São fibras mais finas, maleáveis e completam o perfil. Trazem movimento e criam uma transição de cor que lembra diferentes peixes forrageiros, sem tentar copiar nenhum deles exatamente. A estrutura mais firme fica por baixo. O movimento fica por cima e por fora. Essa combinação é importante porque eu quero uma mosca viva, mas que não se desmonte toda vez que parar ou tocar em alguma coisa. Mas nesse projeto nenhuma escolha visual pode comprometer a função. A mosca precisa manter pouco volume, afundar e trabalhar com liberdade. Cada material precisa cumprir uma função. Até aqui, o projeto responde bem às perguntas da bancada. A ponta está voltada para cima, o lastro influencia a posição da mosca, as fibras formam projeção flexível e ao mesmo tempo mantém movimento, mas ainda faltam as respostas mais importantes. Eu não sei se ela ficará estável durante todo o trabalho. Não sei se quantos materiais vão colapsar quando estiverem molhados. Ainda preciso descobrir qual das duas posições do lastro atravessará melhor as estruturas e, principalmente, se a proteção da ponta vai prejudicar a fisgada. Uma mosca que nunca enrosca, mas também que não fisga, não resolve problema algum. Da mesma forma, uma mosca que fisga bem, mas fica no primeiro galho, também não resolve. O projeto está justamente nesse equilíbrio. No Lago do Manso, pretendo trabalhar esta mosca levantando e deixando cair com strips curtos entre os movimentos. Quero colocá-la perto do fundo, entre árvores e galhadas, justamente nos pontos em que normalmente penso 2 vezes antes de lançar. Vou levar 2 protótipos, um com o lastro mais à frente buscando um movimento mais próximo de um jig e outro com um peso mais próximo da curva do anzol, priorizando o contato com os obstáculos. Não quero apenas saber qual deles afunda melhor, quero entender qual deles atravessa melhor as estruturas, mantém o movimento e ainda entrega uma fisgada confiável. A Offset Search Minnow ainda está em desenvolvimento. Ela nasceu de um problema que eu conheço bem. Recebeu influência de soluções criadas por grandes nomes do Fly, inclusive do Fly nacional, e incorporou técnicas que aprendi com outros pescadores. Agora existe uma hipótese construída, mas falta validação. Na bancada, esta solução faz todo sentido, mas moscas não são aprovadas na bancada. São aprovadas na água, e é exatamente isso que eu pretendo descobrir no Lago do Manso. Agora eu quero saber de você. Se você faria alguma escolha diferente nesse projeto, deixe sua opinião aqui nos comentários. E inscreva-se no canal, acompanhe os próximos vídeos porque esse desenvolvimento ainda não terminou.
E fique ligado à próxima etapa, Lago do Manso. Te vejo no próximo. Tchau, tchau.